Shalom! Hoje nós vamos dar continuidade à minha proposta de mostrar para você que a Torá não é antiquada, não foi revogada, não está extinta, não está desobrigada de se cumpri-la, e ela está viva dentro daquilo que é chamado de Novo Testamento. O problema é como as pessoas leem, como as pessoas interpretam, e como as pessoas, às vezes, os mais esclarecidos, alguns teólogos, eles tentam dificultar esse entendimento. Eu digo isso porque durante muito tempo eu fui evangélico, fui pastor, fui missionário evangélico, e a gente sabe que dentro do ambiente evangélico se entremeia uma visão tentando barrar, tentando impedir, vamos dizer assim, um maior conhecimento do próprio judaísmo, né, da própria visão judaica. Por quê? Porque o judaísmo ele é a base da fé. Então, quando a gente tem, assim, por exemplo, a ideia de que se prega que a igreja cristã é o novo Israel e que ela tem uma nova doutrina, que ela tem um novo enfoque, uma nova aliança, e chega para lá em Israel, né? Sobretudo nessa visão judaica da fé. Então é preciso que haja uma verdade, uma sinceridade em se enxergar naqueles livros que são chamados de o Novo Testamento, que os seus autores, seus escritores, né, eles sendo judeus, João era judeu, Mateus era judeu da tribo de Levi, o Rabi Paulo, né, o Shaul era judeu, Tiago era judeu, e a fundamentação toda deles era judaica. Então é preciso que exista um olhar judaico para o Novo Testamento. Então hoje eu vou trabalhar com vocês a questão tanto do hebraico como a questão da fundamentação da Torá no Novo Testamento. Nós vamos começar por um texto muito conhecido lá na carta de Yohanan, né, na primeira carta dele, a primeira carta de João, num versículo muito conhecido, muito usado até no meio evangélico, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se pecarmos, nós temos advogado no céu. Esses dois versículos assim são muito usados, né? Mas se retira eles de um contexto para se poder utilizá-lo numa visão não judaica. Então vou fazer você entender o que ele quer dizer. Vamos lá. A primeira é que nós temos que ter, quando João começa a escrever essa epístola, ele diz que a palavra que existia desde o princípio, que é Yeshua, o Jesus, né, o Messias, porque através do Messias, até dentro da visão judaica ortodoxa, se tem essa fé de que o Messias ele existia antes da fundação do mundo e que ele também é o coautor da criação, né? Então, o que o João está dizendo aqui é fundamentalmente a fé judaica, né? A crença judaica, né? A palavra que existia desde o princípio Bereshit, né? A mesma palavra lá de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, né? Então ele está colocando, está posicionando que a palavra de Adonai, que é pela qual foi criado tudo, o universo inteiro, é uma palavra viva, né? Então ele está posicionando, Yeshua é essa palavra, ou seja, através de Yeshua, do Messias, o universo foi criado. É isso que ele está colocando aqui, né? E aí ele vai falar de comunhão, né? Na sua epístola, comunhão no hebraico é a ideia de companheirismo, de congregacional, ou seja, Israel é visto como uma comunidade dos eleitos, a comunidade dos salvos. Então, o que nós vamos vendo aqui? Nós aprendemos, lendo a epístola de João, alguns itens que eu quero destacar aqui. Eu fiz até uma lista aqui para a gente poder ir abordando. Somos chamados para abandonar e resistir ao pecado. Está lá na carta dele.
Então, esse chamamento, né, para abandonar e para resistir ao pecado é uma visão judaica. Né? Se você olhar a Torá, o povo de Israel é chamado para se apresentar diante de Adonai com suas ofertas e sacrifícios, para abandonar o pecado, para fazer techuvá, ou seja, retornar a Deus de modo santo e agradável a Ele. Então, o que nós vamos percebendo? O que nós vamos percebendo nisso tudo, né? E o que o João está escrevendo ali é o que ele tem de fundamentação no judaísmo, né? Ele diz: é impossível viver sem pecar. Como que nós entendemos isso? Peraí, eu sou chamado a não pecar, mas eu também tenho a consciência que eu não vivo sem pecar. Isso também é um paralelo muito importante dentro da visão judaica da Torá. Ora, se eu... vamos posicionar aqui lá na Tanakh, né, que o pessoal chama erroneamente de Velho Testamento. Israel foi chamado para ser eleito e para ser povo de Deus, né, o povo de Adonai. E ele então recebe a Torá e recebe dentro da Torá os meios de aproximação para Adonai, ou seja, as ofertas e sacrifícios e uma ética comportamental. E ele é chamado a não pecar, né, a ele resistir ao pecado. Mas tem que ter dentro do coração do povo de Israel e todo aquele que se achega a Deus, que ele tem essa missão de resistir ao pecado, de se empenhar para não pecar, mas ele tem que ter a consciência de que ele não é imune, não é isento ao pecar. Por isso que existia então a oferta de culpa, a oferta de sacrifício para a busca de perdão, e existia o Yom Kippur, que foi o próprio Adonai que deu, que é um dia do ano em que Israel deveria se achegar inteiro à tenda, né, ao tabernáculo, e buscar então o perdão de Deus. Ora, se vai buscar o perdão é porque o pecado não foi inteiramente vencido, né? Ele faz parte do ser humano, né? Nós somos convocados a confessarmos os nossos pecados e fazer a techuvá. Techuvá é traduzido em português como arrependimento, mas a ideia não é apenas uma mudança de mente, mas um retorno para Deus, né? A palavra arrependimento no grego, metanoia, significa outra mente, outra visão da coisa, né? do errado para o certo, né? Mas no hebraico significa techuvá. Eu tenho que retornar para Deus, eu tenho que buscar esse Deus. Não adianta eu dizer, eu cometi um pecado e dizer, estou arrependido desse pecado. Mas se eu não fizer um retorno, ou seja, se eu não buscar uma aproximação de Deus conforme Ele estabelece, não houve arrependimento. Houve apenas um posicionamento naquele momento ali. E isso não vai resultar numa atitude mais justa do ponto de vista de Deus para mim, né? Então, eu preciso ter isso em mente. Vamos lá. Deus, outra coisa que eu tenho que ter em mente é que Deus é benigno e perdoador. Uma visão que muitas vezes as pessoas não têm. Se Ele é benigno, Ele deseja o meu bem. E se Ele é perdoador, Ele perdoa. Então não se trata de eu ser um pecador e Ele me jogar fora. Se trata de eu me aproximar dEle com o coração contrito, fazendo a techuvá, esse arrependimento que eu falei, e Ele me perdoará. Isso é visível na Torá. Se você olhar os textos lá, diz assim: apresentarão a oferta tal, e lhes será perdoado o pecado. Lhes apresentarão tal oferta assim, e lhes será perdoado o pecado. Apresentarão assim, e lhes será perdoado o pecado. Tem várias vezes repete isso. O desejo e a ação de Deus é de perdoar, porque sem esse perdão de Deus nós não existiríamos, né? Então é preciso uma aproximação, um agrado de Adonai, porque é preciso entender o que é agradar a Adonai, né? É obedecer a Adonai, um retorno a essa obediência, e Ele perdoa. Eu estou colocando a mão sobre essa porque o perdão é justamente isso, né? Ele tem sentido de encobrir, ou seja, nós vemos lá nos profetas, que o texto que diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o pecado. Ou seja, Deus não pode conviver com o pecado por causa da pureza infinita de Deus, né? Então, para que Ele possa conviver com o pecador, Ele é encoberto, ou seja,
ele não vê aquele pecado naquele pecador ali. Ele é fiel. Quando a gente... Isso está tudo na carta de João. Quando Deus é chamado de fiel, eu quero que você entenda que essa fidelidade de Deus, ele é digno de eu confiar nele, naquilo que ele está me dizendo. Se ele diz que me perdoa, eu tenho que confiar, porque ele é fiel. Se ele é benigno, se ele é bondoso, se ele é misericordioso, se ele é piedoso, e também se ele é compensador do pecado com punições, ele também, eu tenho que ter essa visão de que ele é fiel, de que ele é confiável. Ou seja, se ele diz que ele pune o pecador, eu tenho que confiar nisso, no que ele está dizendo. Se ele diz que perdoa o pecador que faz até chuvar, eu tenho que confiar nisso, porque ele é fiel, ou seja, ele é imutável nesse sentido, né? Ele é justo. A palavra justo, da qual nós herdamos, somos chamados de justo, é tzadik. E esse tzadik nos diz de equilíbrio. A palavra tzadik significa equilibrado, balanceado. Ou seja, foi colocado na balança e achado, então, justo, né? Tzadik, equilibrado. O que é o equilibrado aos olhos de Adonai? É quando eu cumpro seus juízos, seus estatutos, seus mandamentos, eu estou em equilíbrio com ele. Então, a minha alma está equilibrada. Por isso eu sou chamado de tzadik. É diferente, às vezes, da noção que se tem de justo por aí afora, né? Eu aprendo que ele perdoa, eu aprendo que ele purifica, né? Ele nos perdoa de todos os pecados, nos purifica de toda a injustiça. Aí você tem que entender o que é purificar, né? Aí você vai ter que ir lá para o chamado do Velho Testamento, para Tanakh. Eu já fiz um vídeo sobre a purificação, puro e impuro. A ideia de purificação é de que o pecado nos torna inadequados, impróprios para adorar a Deus. É como se nós estivéssemos sujos. Por isso a ideia de roupas brancas, de linho finíssimo, que a Tanakh, né, o Velho Testamento, mostra todo o tempo. Então essa impureza cerimonial me impede de me aproximar de Deus, porque eu não vou chegar lá na maior cara de pau pecando, e chegar diante de Deus e achar que ele vai ser misericordioso comigo nesse sentido, porque eu estou impuro. A impureza precisa ser limpa. O pecado é uma mancha, uma sujeira na nossa alma. Eu preciso dessa purificação. Por isso existe lá no chamado Velho Testamento, como os cristãos chamam, né, que é a Tanakh para nós judeus, os ritos de purificação, ou seja, de como eu vou me aproximar de Deus para que eu obtenha essa purificação. Então quando João diz assim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, veja que há um E ali no meio, ligando as duas coisas. Ele não só faz uma coisa, como ele faz a outra. Então ele é fiel, né? Ou seja, aquilo que ele falou na sua palavra, ele vai cumprir. Ele é justo. Eu colocaria até o J maiúsculo aqui, né? O tzadik, né? Porque ele é extremamente perfeito nas suas ações, na sua essência, né? Deus não tem erros, não tem falhas. Então ele é digno de toda aceitação, e ele nessa perfeição dele, ele é capaz de entender a nossa natureza e nos promover o perdão, o encobrimento, para que ele possa nos contemplar e nos purificar, nos lavar, né? Segundo os ritos do Velho Testamento, de toda a injustiça. Reparem que perdão e purificação estão associados, entendeu? Por isso que para nós judeus, a ideia de pecado e de purificação, elas andam juntas, tá? Não tem essa separação de uma coisa que as pessoas acham que não tem, né? Ele nos liberta, isso tudo palavras de João. Ele nos liberta, nos cura, nos limpa de toda a injustiça. Libertar é da onde vem a palavra salvador. A noção de salvar para os cristãos, ela não é muito, eu digo assim, com esse conhecimento mesmo, né? Ela não é muito entendida. A palavra salvar no hebraico é libertar. Então quando ele diz assim, que Deus é salvador, a ideia é que Deus é libertador. Aí você faz a pergunta, liberta do quê? Ele nos liberta dessa escravidão com o pecado, dessa relação com o pecado. A partir do momento que eu começo a viver pela ética da Torá, que eu me disponho a viver pela Torá,
eu vou ganhando as ferramentas, a munição, a mudança da minha alma, a elevação da minha alma, para eu poder ser liberto do pecado. Quando Yeshua fala lá no Novo Testamento, que também é uma expressão que eu diria outra, né? Porque ela é a aliança prevista lá em Jeremias, ele diz que o pecado escraviza, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará, salvará, né? Que é tão usado pelos cristãos, né? Por quê? Conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Torá de Deus, o que Deus exige de nós. Aí muita gente já deve estar pensando assim, não, mas Jesus nos libertou, não precisa de nada de Torá, Pedro. A Torá é a ética de quem foi remido, de quem foi salvo. Porque mesmo que você seja, mas eu creio em Jesus, eu estou salvo. Mesmo que você creia em Jesus e esteja salvo, falando assim resumidamente, você tem que ter uma ética de comportamento. Você não vai viver do jeito que você quiser. Agora estou salvo, beleza, eu faço o que eu quiser. Não, você continua fazendo aquilo que Deus ordenou fazer. A diferença está em que você não conseguiria ser remido pelo cumprimento da Torá, porque você é incapaz de cumprir a Torá plenamente. Eu sou incapaz de cumprir a Torá plenamente. Então Yeshua veio como o perfeito cumpridor da Torá, para que eu deposite então a minha confiança nele, que é chamado de fé, como o meu substituto, como aquele cordeiro que era oferecido na Torá, para então agrado a Deus e eu receber o perdão, a remissão do pecado. Mas vejam que esse elemento da substituição, daquele cordeiro que é oferecido na Torá, ele é um elemento singular dentro de toda a Torá. Então, ele não está anulando toda a Torá, está me dando o perdão, que é uma das partes da Torá. Dá para entender isso? Vamos lá. Na Mishnah, em Avot 2,16, o Rabi Tafon, ele fala o seguinte, isso no século II, hein? Você não é obrigado a completar a tarefa, mas você ainda assim não está isento de continuar trabalhando nela. Ele está falando em relação à tua vida diante de Deus. A Torá, você não está obrigado a cumprir ela totalmente, porque você não vai conseguir. Não, como se fosse... É um dever nosso nos empenharmos pelo cumprimento da Torá. Mas ele diz assim, nós não estamos isentos de continuar trabalhando nela. Ou seja, mesmo que eu não consiga obedecer a plenitude da Torá pela minha incapacidade espiritual, eu não estou isento de me empenhar em obedecer a Torá. É isso que ele está dizendo aqui. Cuidado para não mentir. O João alerta na sua carta. Se afirmarmos que temos comunhão com Adonai, com ele, com Deus, mas andarmos em trevas, mentimos, não andamos na verdade. A trevas é o oposto de luz. E o que é a luz? A tua palavra, né? A Torá é a luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista. Então, andarmos na luz significa andarmos na palavra de Deus. Qual palavra, Pedro? Na Torá. Por que eu bato nessa tecla? Porque a Torá ela é o nosso manual de ética, ela é o nosso compêndio de ética, o nosso manual de como nós devemos viver. Então, se eu não andar na ética, eu estou nas trevas, porque a própria Escritura diz que essa ética, que a Torá é a luz. Quando mas a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Claro que é. O Messias ele é a luz do mundo. Mas o Messias ele é o cumpridor da Torá. Por isso que ele é a luz. Entendeu? Eu diria que ele é a Torá viva, ambulante. Ele é o cumpridor da Torá. Vamos lá. No tempo de João, os gnósticos, né, que existiam naquela época do apóstolo, eles diziam que o crente, os gnósticos se convertiam ao cristianismo, não vamos falar cristianismo, porque o cristianismo não existia naquela época, né? Os gnósticos iam se convertendo ao Messias. Eles falavam que quem tem o Espírito do Messias não pode pecar. Daí que surgiu muito essa caminhada de que a gente ouve muito na boca dos crentes o seguinte: fulano vai na igreja, mas está pecando. Beltrano faz isso, mas está pecando. Como se ele não estivesse pecando. Ele faz uma análise do outro, mas ele não faz uma análise sua.
E essa visão é uma visão herdada lá dos gnósticos, né? Não, agora eu tenho o Espírito de Jesus em mim, eu não sou mais pecador. Não, isso é uma mentira. Você é um pecador remido, porque Adonai te perdoou através da tua confiança no Messias. Mas você não é. O Rabi Paulo, né? O apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele testemunha isso tranquilamente, mostrando a sua natureza humana. Ele diz: quem me libertará desse corpo de pecado? Ele diz: graças ao Messias, né? Graças a Yeshua. Então, ele não existe essa visão gnóstica, né? O João, ele se fundamenta nessa visão da carta dele em Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, o que João está dizendo é o seguinte: lá no Velho Testamento, né, na Tanakh, o profeta Ezequiel está dizendo o quê? Que nesse tempo que virá, que é através da chegada do Messias, eu porei dentro de vocês o meu espírito, né? O espírito, vamos usar uma linguagem atual, o Espírito Santo, né? O Espírito de Adonai é colocado dentro de nós. Então ele é colocado dentro de nós para quê? Para eu andar nos estatutos de Adonai, guardar os seus juízos e os observar. A Torá. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Exatamente isso. Olha, essas mesmas palavras estão lá na Torá. A oração que o Messias nos ensina, lá, Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Assim como nós lá. Mas olha só, perdoa os nossos pecados. É a reivindicação daquilo que está na Torá. Perdoa. Nós estamos nos apresentando aqui através de Yeshua, perdoa os nossos pecados. Aí tem essa palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados. O que é confessar no grego, né? A palavra no grego é homologeo, né? A palavra no grego é homologeo, né? Que significa homo igual, né? Log, palavra, falar a mesma palavra. E como assim, Pedro? Falar a mesma palavra? Confessar é falar a mesma palavra, falar a mesma linguagem que Adonai tem sobre o pecado. Então, quando eu confesso, eu estou dizendo para Adonai, na minha prece, na minha oração, na minha apresentação, de que eu reconheço que aquilo que eu faço é o mesmo entendimento que Adonai tem sobre o pecado. Dá para entender isso? Por isso que é confessar. Confessar não é simplesmente falar. Confessar é dizer exatamente aquilo que Adonai já nos disse sobre o pecado. Então, por isso que eu reconheço que é pecado. O sangue de Yeshua, né, na Torá, nos diz que nos purifica de toda a injustiça. É claro, porque isso também está na Torá. O sangue daquele cordeiro derramado ali sobre o altar, ele nos purifica. Tanto é que tem o dia do perdão para isso, né? E é claro que a gente vai fazer uma associação de que o Messias, ele é o nosso Yom Kippur, né? O nosso perdão. Vamos continuar. A Mishnah diz assim: uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa expiam os pecados cometidos premeditadamente. A morte, ou o Yom Kippur, a morte do sacrifício, né? Ou o Yom Kippur, espiam desde que a pessoa se arrependa. Teshuvá. O arrependimento expia transgressões menores contra os mandamentos positivos, aqueles que Deus nos ordenou fazer, da Torá, e por qualquer outra transgressão contra os mandamentos negativos, aqueles que Adonai nos mandou não fazer, não façam. Para transgressões mais sérias, o arrependimento, a Teshuvá, suspende a punição até que Yom Kippur chegue e ocorra a expiação. Então, na visão da Mishnah, o perdão iria acontecer, você está lá durante o ano todo, trazendo as suas ofertas de culpa, as suas ofertas pelo pecado, mas a sua transgressão maior, ele era perdoado no dia de Yom Kippur. É o dia oportuno, né, que está lá nas Escrituras, né? Eis o dia oportuno, né, que Yeshua reivindica para ele. Então ele é a oferta de Yom Kippur que nos perdoa e nos purifica de todo pecado na visão da Torá. O João continua dizendo o seguinte: escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Está lá em capítulo 2, versículos 1 a 2. Eu estou escrevendo tudo isso que eu estou falando para vocês aqui,
Ele está dizendo assim, para que vocês não pequem, para que vocês não se façam pecadores. Aí ele diz assim, se porém alguém pecar, nós temos advogado que é o justo. Advogado pode dar uma ideia errônea. Advogado, ele é paráclitos, né? Aquele que está ao nosso lado. Ou seja, ele está no nosso lado para nos defender, né? Ou seja, mas eu só posso estar ao lado desse paráclitos se eu me empenhar em viver de maneira ética que agrade a Deus, seguindo seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos. E confiando, obviamente, acima de tudo, plenamente nos méritos de Yeshua, o Messias, né? Aquele que diz, eu o conheço, diz João, né? No capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só. Então, não sei se você já percebeu isso na leitura, né? Aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço Deus, eu tenho uma intimidade com Deus, eu sou de Deus, eu sigo a Deus, né? Eu adoro a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é Torá, hein? Não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Está aqui, o João está falando. E nele não está a verdade, porque a Torá deve ser cumprida. E aquele que guarda a sua palavra, a Torá, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Ou seja, se minha ética de conduta, de comportamento é aquela que Deus colocou para que eu faça, para que eu cumpra os mandamentos positivos e os negativos, e eu vou me empenhando por isso, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo elevado, melhorado às vezes nesse incompreensível amor de Deus. Porque Ele não quer me eliminar, Ele quer me atrair para Ele. Esse é o objetivo da techuvá, do arrependimento. E ele conclui, nisso sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou nele? Quando eu cumpro os seus mandamentos. Quando eu me dedico à Torá. E aquele que diz permanecer nele, esse deve andar como ele andou. Como é que Yeshua andou? Seria a pergunta, né? Como é que o Messias andou e como o Messias anda, né? Eu coloquei no tempo continuado. Você consegue imaginar o Messias desobedecendo a Torá? Né? O que é pecado? Aí surge uma dúvida. Mas o João mesmo responde na sua carta. Em 1 João 3,4 ele diz assim, o pecado e a transgressão, eu vou ler como está na sua Bíblia aí, o pecado e a transgressão da lei. Só que lei é uma palavra que foi usada para substituir o original, que é Torá. Justamente para não dar o pano para a manga para falar sobre esse termo. Uma maneira de disfarçar. Então coloca lei. Mas, olha só, o pecado é a transgressão da Torá. Então quando eu transgrido a Torá, quando eu deixo de obedecer a Torá, por isso que o João está falando de obedecer mandamentos, juízos, estatutos, aquele que anda nos meus mandamentos. Repare que toda a essência da carta dele é mandamentos, é juízos, é estatutos, que é Torá. Então quando ele diz assim, o pecado é a transgressão da Torá, e aí é uma definição muito transparente do que é pecado. O que é pecar, Pedro? É transgredir a Torá, é desobedecer a Torá. Então isso é pecado. Não existe outras ideias, outros conceitos que você possa colocar aí e apresentar como pecado. Pecado, diante dos olhos de Adonai, é a transgressão da sua Torá. Por isso que ele é fiel e justo, por isso que ele nos perdoa, por isso que ele nos purifica, que são elementos da Torá. E aquele que guarda, olha só, aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. Já, olha de novo a palavra mandamentos, mitzvot, que é a Torá. Ele continua ainda, e nisso conhecereis que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, cumprimento de Ezequiel, né? Porém meu Espírito neles, e eles irão cumprir, ou irão obedecer aos meus mandamentos, irão... lembra que eu li aqui? Vou ler de novo. Ó. Porém dentro de vós meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis meus juízos e os observeis. O que o João está fazendo agora é um gancho
Nisso de novo, né? E nisso conhecereis que ele permanece em vós, pelo Espírito que ele nos deu. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito que ele me deu? Porque eu vou cumprir aquilo lá de Ezequiel, guardar os mandamentos, observar os mandamentos, os juízos e os estatutos, né? E, por fim, eu queria que a gente tivesse essa visão clara de que o perdão ele é um ato de pacificação, né? Então, Adonai, ele, na sua justiça infinita, ele não pode conviver com o pecado. Existe a ira divina sobre o pecador. Por isso que Paulo diz que nos livra da ira, né? Ele destaca essa palavra ira. Na visão do Torá é o seguinte: toda vez que eu me empenho pelo pecado, eu também recebo a punição pelo pecado. Isso é Torá. Mas quando eu me empenho em viver de maneira ética, que agrade a Adonai, que agrade a Deus, que é, como João disse, né, aquele que guarda os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, eu tenho o Espírito de Adonai em mim, o Espírito sagrado em mim. Então, isso mostra que eu estou nele e ele está em mim, que há a comunhão. E o resultado dessa comunhão é Shalom, que é paz. É pacificação, porque Deus quer reconciliação. Deus não quer destruição, Deus quer a reconciliação. E a reconciliação é paz. Imagine duas pessoas em atrito e elas se entendem, resulta entre elas paz. Só que nós estamos em atrito com Adonai pelo pecado, mas no momento que nós fazemos isso, que João explicita aqui, nós estabelecemos com Adonai essa comunhão, né? E aí a paz, Shalom de Adonai vem sobre nós. Viu como João, o apóstolo, ele apregou a Torá e você talvez nem tenha percebido isso? Que Adonai te abençoe, meu querido e minha querida, e que te dê essa iluminação, essa luz para perceber a Torá também lá no Novo Testamento. Até mais!